Deputado federal Marcelo Ramos está com a gente na linha. Seja bem-vindo aqui. Obrigado pela gentileza de nos atender, deputado. Bom dia. Olá, bom dia a você, bom dia a Rosiane, bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma alegria poder falar com vocês e, acima de tudo, poder falar com o povo de Manaus e o povo do Amazonas e prestar contas do meu trabalho. Muito bem, a gente vai iniciar então essa entrevista. Rosiane Carvalho assina esta coluna. Faça as honras, por favor. Vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, obrigada pela sua disponibilidade em dar essa entrevista aqui para a coluna de política. Primeira pergunta, quando o senhor marcou e anunciou que iria participar da COP26, o senhor sempre falou e se posicionou sobre o crédito de carbono. E eu sei que o senhor já participou de reuniões, aí, inclusive com lideranças internacionais, para tratar a respeito dessa PL que o senhor, eu imagino que já tinha apresentado na Câmara. O que o senhor vai trazer dessa reunião da COP26 em relação a essa questão do crédito do carbono? Na verdade, o meu PL, que regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil, ele já está na pauta da Câmara dos Deputados desde segunda-feira. Havia uma expectativa de votar na segunda, de votar na terça. A pauta dos precatórios acabou tomando conta da agenda da Câmara e nós ainda temos a expectativa de votar hoje. Seria um importante sinal do Brasil para o mundo. O mundo inteiro está com seus olhos voltados para essa possibilidade de votação no Brasil, porque ela simboliza duas coisas. Para o mundo, ela simboliza um gesto concreto de inserção do Brasil nesse esforço global de equilíbrio climático do planeta, para que a gente possa entregar às próximas gerações planeta habitável. E do ponto de vista interno no Brasil, ela significa uma imensa oportunidade de negócio. Significa para nós, por exemplo, Rosiane, do Amazonas, significa a possibilidade de monetizar a floresta em pé, ou seja, de gerar riqueza, de combater a pobreza das populações tradicionais, indígenas, ribeirinhos, a partir da capacidade que a floresta tem de sequestrar carbono da atmosfera. Nós temos um projeto que tem o apoio de todo o setor produtivo nacional, da Confederação Nacional da Indústria, da Confederação Nacional da Agricultura, de todos os bancos, do mercado financeiro. A relatora Carla Zambelli concorda, mas infelizmente ainda há uma posição, na minha opinião, equivocada do ministro do Meio Ambiente, que entende que o projeto só deve ser votado depois de aprovado o caderno que regulamenta o artigo 6º do Acordo de Paris. Isso é um equívoco na medida em que a União Europeia, a Califórnia, já tem mercados regulados, independente do Acordo de Paris, e que isso não só significa proteção ambiental, como também uma oportunidade de negócio. Nós estamos falando de um mercado que movimentou 45 bilhões de dólares em 2019 e que o Brasil, que tem os maiores ativos florestais do planeta, o Brasil que tem uma economia de baixo carbono, uma estrutura energética de baixo carbono, porque 80% é fruto de energia hidrelétrica, nós estamos fora desse mercado. Há um estudo, e eu concluo dizendo isso, há um estudo dizendo que depois que o Brasil compensar todas as suas emissões, ele ainda terá aproximadamente 100 bilhões de dólares de crédito de carbono para vender no mercado internacional. Então, um país que tem 20 milhões de pessoas passando fome, 15 milhões de desempregados, abrir mão de entrar nesse mercado é um equívoco primário e eu espero que ainda hoje a gente consiga reverter nos diálogos aqui essa posição do Ministério do Meio Ambiente e votar a matéria no plenário da Câmara. Deputado, outros projetos também estão em discussão em relação à proteção da floresta amazônica, em relação à proteção do nosso meio ambiente. Inclusive, uma delas é a PL do bioma Amazônia. O que o senhor propõe, o que o senhor pode falar sobre esse PL? A quantas anda? Nós tivemos uma reunião aqui na COP, na semana retrasada, e nós fizemos o seguinte diagnóstico. A Constituição Federal, ela constitucionalizou 5 biomas. Ela constitucionalizou a Mata Atlântica, o Pantanal, o Cerrado, a Amazônia e os Pampas. A Mata Atlântica já tem a sua lei específica, a Lei da Mata Atlântica. O Cerrado e o Pantanal têm leis em tramitação no Congresso Nacional. Os Pampas não têm nem projeto de lei em tramitação e a Amazônia, que é o principal bioma do Brasil, não tem lei em tramitação. Então, nós iniciamos a traçar os pontos principais, as bases do que nós vamos apresentar nos próximos dias, tão logo eu retorne ao Brasil, como a lei do bioma Amazônia. Os principais fundamentos, o principal fundamento desse bioma
é criar alternativas econômicas que gerem riqueza para populações tradicionais, indígenas, ribeirinhos, a partir da preservação da floresta em pé. Isso significa, por exemplo, indicar que um percentual dos recursos de pesquisa e desenvolvimento da lei de informática obrigatoriamente tem que ser aplicado em pesquisa na área de bioeconomia amazônica. Então, nós vamos dar consequência a esse discurso de desenvolver uma nova matriz econômica na nossa região, mais identificada com as nossas vocações naturais e com a floresta. Além disso, o crédito de carbono também é uma nova oportunidade de negócio para essas populações. Deputado, a ativista Greta Thunberg, que também está na COP26 fazendo bastante barulho, ela fez uma série de críticas, inclusive aos políticos, dizendo que os políticos estão com blá blá blá, né, os líderes mundiais também estão com blá blá blá, e que a COP26 fracassou. O que o senhor observa a respeito deste contexto? Né? Qual é efetivamente o ganho que se tem com a participação dos políticos? O senhor é vice-presidente da Câmara e participa da COP26. Eu acho que a gente tem que separar quem veio para a COP para procurar construir consensos. Não é fácil você juntar mais de 150 nações e construir consensos, e ver quem veio para a COP para causar. Eu não vim para a COP para causar, eu vim para a COP para divulgar o mercado de carbono do Brasil, para divulgar o potencial que a floresta amazônica tem, para construir o projeto de lei do bioma Amazônia. Eu vim para cá para ajudar nos debates que permitam a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, e é esse esforço que está sendo traçado. O Brasil finalizou metas importantes, meta de neutralidade climática, ou seja, neutralidade de emissões até 2050 e de desmatamento ilegal zero até 2030, mas tem dado pouca consequência a isso. É preciso apresentar as soluções administrativas, legislativas, policiais, para garantir a redução do desmatamento e também, por outro lado, oferecer alternativas econômicas para que a floresta em pé possa gerar renda. É esse o nosso esforço aqui. Eu não estou aqui para causar, eu estou aqui para procurar oferecer soluções efetivas para o Brasil, para a floresta e, em especial, para as populações que nela vivem. Deputado, a gente viu aí na COP26 a participação de liderança indígena aqui do Brasil. E há um destaque, né? Um destaque para uma delegação indígena, porque nunca houve uma delegação tão grande indígena numa COP. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e se teve alguma agenda com os líderes indígenas que estão aí. Não, nós ainda não tivemos. O primeiro dia aqui de trabalho da COP foi o dia do agro, o segundo dia foi o dia da indústria, e a partir de agora nós realizaremos essas reuniões setoriais. Eu fui um dos que reivindiquei dentro da mesa diretora da Câmara dos Deputados a necessidade de presença da deputada Joênia, que é a única parlamentar indígena do Parlamento Brasileiro, e ela acabou vindo na nossa delegação. É muito importante a presença dessas comunidades tradicionais, em especial as populações indígenas, trazem uma mensagem importante para o mundo, uma mensagem da necessidade do Brasil cuidar melhor dessas populações, do Brasil não permitir o avanço sobre as suas terras, do Brasil não permitir a atitude agressiva. Ontem mesmo circulou nas redes sociais, eu tive o cuidado de apurar a veracidade, que um fazendeiro sul do Pará soltou um pitbull sobre uma comunidade indígena, no Mato Grosso, sobre uma comunidade indígena, e o pitbull atacou uma criança indígena. Esse tipo de coisa precisa ser denunciado, e a presença desses representantes indígenas aqui é importante para que o mundo fique atento e acabe pressionando o Brasil a cumprir a sua responsabilidade de bem cuidar dessas populações tradicionais que fazem parte da nossa história. Deputado, a última pergunta sobre a COP26. O senhor vai ficar aí até sexta-feira ainda tem umas agendas a serem cumpridas, inclusive com representantes do Reino Unido, para tratar justamente sobre essa questão do crédito de carbono. O que mais o senhor destaca a respeito dessa agenda ainda na COP26? Amanhã nós teremos a apresentação da Lei do Bioma Amazônia, num evento que será um encontro em que eu participarei, o deputado Rodrigo Agostinho, o Virgílio Viana, da Fundação Amazônia Sustentável, o Mário Mantovani, do SOS Mata Atlântica. Nós ainda temos também tratativas com a CNA, com a CNI, com o SEBREDES e com o MMA, Ministério do Meio Ambiente, e a deputada Carla Zambretti, relatora do projeto do crédito de carbono, que está aqui, para ver se a gente supera esses entraves e consegue votar
ainda hoje. Eu tenho amanhã, no final do dia, um encontro com o Lorde do Parlamento Inglês, que é, por sinal, um Lorde que equivale a um senador aqui no Reino Unido e que é o presidente da Federação das Indústrias do Reino Unido, para nós tratarmos dessa modelagem do mercado de carbono no Brasil, e o mundo inteiro tem olhado com muito cuidado para isso. Deputado, eu queria entrar agora em outro tema e outro assunto que trata, obviamente, do Congresso Nacional. A gente teve a aprovação, nessa terça-feira, da PEC dos precatórios. Nós tivemos, então, essa aprovação e, além disso, tivemos também ali a decisão do STF, que formou maioria para suspender as chamadas emendas do relator. Gostaria da sua posição sobre esses dois temas. Olha, primeiro, em relação à PEC dos precatórios, era de se esperar. Quando o PDT e parte do PSB garantiram os votos necessários para aprovação no primeiro turno, eles deram a chance, ainda que mudando de posição no segundo turno, eles deram a chance do governo colocar em plenário aproximadamente 58 deputados que não foram naquela primeira votação. Eu votei contra no primeiro turno, votei contra no segundo turno. Tenho convicção de que essa PEC é muito ruim para o país, está criando uma bomba fiscal que vai nos custar muito caro nos anos próximos, furou o teto, descredibiliza o país porque quebra o critério de segurança jurídica, de efetividade das decisões judiciais, que é fundamental para qualquer país que queira ser confiável para investidores, e deu uma pedalada fiscal empurrando 50 bilhões de despesa obrigatória do ano de 2022 para o ano de 2023. Sendo que em 2023, pelo crescimento proporcional, pela média do crescimento dos precatórios, nós vamos ter não 89, como tivemos esse ano, mas teremos 100 bilhões para pagar de precatórios do Fundef. E além desses 100 bilhões, nós teremos 50 bilhões do ano anterior. Portanto, nós estamos falando de 150 bilhões de reais. Não vai ter dinheiro para pagar. Aí vai ter que dar outra pedalada. E uma hora essa bolha vai estourar. Então, isso é muito prejudicial para o país e por isso eu votei contra com a mais absoluta convicção. Mas eu sou daqueles democratas que respeitam a maioria até quando ela me vence. Então, a maioria venceu e que seja respeitada e que o Senado possa fazer a revisão necessária dessa matéria para que o Brasil não seja tão prejudicado. Em relação à decisão do Supremo, eu me manifestei inicialmente dizendo que concordo com a necessidade de transparência absoluta de todas as emendas destinadas aos deputados, seja de que fonte orçamentária for. Apresentei ontem um projeto de resolução nesse sentido, determinando a transparência absoluta. Entendi que naquele momento era equivocada a decisão do Supremo de suspender o pagamento das emendas, dar a transparência era certo, suspender, na minha opinião, era errado, mas, pela Constituição, quem dá a última palavra sobre Constituição não sou eu, é o Supremo. Então, o Supremo deu a última palavra e eu respeito a decisão do Supremo Tribunal Federal. Cabe à Câmara fazer as correções necessárias, dando transparência às emendas para que elas voltem a ser pagas. Bom, a gente está chegando ao finalzinho do tempo que o senhor pôde disponibilizar para a gente e não podemos deixar, aliás, os ouvintes já estão colocando aqui perguntas e todo mundo aqui em Manaus quer saber o que o senhor vai fazer diante dessa filiação do presidente Bolsonaro no próximo dia 22, o senhor é um crítico ferrenho do presidente, que inclusive já falou algumas vezes que não estaria no mesmo campo político, no mesmo palanque que o presidente Bolsonaro. É óbvia a conclusão que o senhor vai sair do PL ou não? Ela não é óbvia? Não, eu não posso tomar uma decisão precipitada em relação a isso. Eu estou fora do Brasil diante desses acontecimentos. Conversei por telefone com o presidente do partido, que fez um apelo para que eu permaneça no partido. Isso tem impacto também na minha posição na mesa da Câmara dos Deputados, porque a distribuição da mesa é a mesa proporcional. Portanto, a vaga é do bloco partidário que eu fazia parte. Então, tem um efeito também na posição que eu ocupo de vice-presidente da Casa. Eu posso dizer que, obviamente, não é cômodo para mim a presença do presidente Bolsonaro no mesmo partido que eu, e posso reafirmar o que já disse várias vezes. Eu não estarei no palanque do presidente Bolsonaro. Respeito quem estará, mas eu não estarei porque não acho que ele seja bom para o futuro do nosso país. Vou conversar com o meu partido tão logo eu volte, ainda tenho tempo para tomar as minhas decisões. Lembro que o partido, na eleição passada, por exemplo, apoiou o Alckmin e o senador Magno Malta apoiou o Bolsonaro.
A deputada Magda Moffat apoiou o Bolsonaro. Então o PL tem uma tradição da liberdade para os seus parlamentares. Eu vou aguardar a conversa que vou ter com a direção do meu partido para tomar posição em relação à minha filiação partidária. Em relação à minha posição política, eu reafirmo, não estarei no palanque do presidente Bolsonaro. Deputado, a gente vê essa movimentação toda acontecendo e os ânimos, até mesmo por causa do pleito de 2022, das movimentações todas, acabam, digamos assim, aumentando, né, esquentando em alguns pontos. O coronel Alfredo Menezes, que é um aliado muito declarado do presidente Jair Bolsonaro, e que se posiciona, inclusive, como pré-candidato ao Senado, ele falou nessa questão do ingresso do presidente no PL, nessa movimentação toda. Inclusive, digamos assim, ele usou um pouco mais de agressividade para tratar desse tema ao falar do senhor. Usou, inclusive, a palavra índice nessa situação. Como conviver com novos colegas de partido no Amazonas, por exemplo, numa situação, num clima como esse? Olha, eu acho que a fala dita por ele expressa muito do que ele é. E eu estou trabalhando pelo Brasil, pelo Amazonas, não tenho energia para gastar com esse tipo de gente. Então, é absolutamente irrelevante qualquer coisa que esse cidadão tenha dito para mim. Eles passarão e eu passarinho. Vice-presidente, a gente está com informações de bastidores, o senhor está sendo buscado já para conversa com outros partidos. Ontem, o presidente estadual de Solidariedade, Bosco Saraiva, seu colega de bancada aqui do Amazonas, disse que o Paulinho da Força ligaria para o senhor e faria o convite para que o senhor se filiasse ao Solidariedade. A gente também sabe de movimentações e interesse de vários políticos do PSB, que o senhor tem uma boa relação. Na semana anterior, PSD também era cotado para ser um abrigo para o senhor. O senhor recebeu ligações de ontem para hoje de partidos e de lideranças para se filiar em outras siglas, além da ligação do Valdemar da Costa Neto, que o senhor disse que recebeu? Não, eu recebi ligação do presidente do meu partido, pedindo para eu permanecer no meu partido, dizendo que entenderia a minha posição, que me daria liberdade do exercício do meu mandato para a tomada de decisão em relação ao meu apoio para presidente da República, que o partido tem um projeto para mim, fazendo um apelo para que eu ficasse. Eu respeito muito o Valdemar, todo mundo sabe, mas recebi também ligações. O Paulinho me ligou, é meu fraterno amigo, o deputado André Figueiredo, que era o líder do PDT, me ligou, representantes de vários partidos me ligaram, mas eu respeito os dirigentes dos partidos que tem no estado do Amazonas, tenho dito tudo para todos isso e não vou tomar uma decisão assodada no calor dos acontecimentos e nem vou tomar uma decisão distante do Brasil como eu estou agora. Eu vou cumprir minha missão com o Brasil, com os brasileiros, com o Amazonas, cuidar do meu trabalho. A minha cabeça não está em eleição. Eu acho uma insensibilidade um país que tem 600 mil famílias enlutadas, tem 15 milhões de desempregados, 20 milhões de pessoas passando fome, inflação a 10,5%, tem gente se pautando por eleição. Tudo que eu não quero pensar nesse momento é em eleição. Eu quero pensar em exercer o meu mandato, servir as pessoas, ajudar o Brasil a superar esse momento tão triste da sua história, e no momento correto eu vou pensar em eleição. Quem quiser gastar energia com isso, que gaste. Eu não gastarei a minha. Deputado, a gente está chegando no finzinho. A gente está chegando no finzinho da entrevista, mas tem um ouvinte que está interagindo conosco aqui. É sempre bom a gente prestigiar e o público falar diretamente com o senhor. O Orlando César, ele está falando o seguinte: deputado, a gente já viu muita coisa acontecer na política, como adversários acabarem depois conversando. Vide agora a gente ter, por exemplo, Lula e Alckmin tentando costurar ali uma aliança para o pleito de 2022. Ele pergunta: existe a possibilidade do senhor e o presidente Bolsonaro sentarem numa mesa para conversar? Olha, eu nunca deixei de conversar com ninguém. Eu nunca tive simpatia pelo presidente Bolsonaro, mas quando me entrevistaram, eu assumindo a presidência da Comissão da Reforma da Previdência, eu sempre deixei claro que a minha simpatia ou antipatia não está acima do meu compromisso com o país. Eu votei a maior parte das pautas econômicas do governo, contou com o meu voto, não pelo presidente Bolsonaro, que eu não devo nada a ele, mas porque achava que eram medidas importantes para o país. Então eu converso com todo mundo na política. Agora eu reafirmo, eu posso conversar com quem quer que seja, mas eu não acredito que o presidente Bolsonaro seja bom para o futuro do nosso país e não estarei no palanque dele. Ele não será o meu candidato a presidente da República. Deputado, muito obrigada aí pelo senhor tirar um tempo aqui para a Band News Difusora para dar essa entrevista. E agora 1 minuto para as suas considerações finais.
Não, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, e a minha fala final é uma fala de gratidão a Deus, ao povo do Amazonas, que me permitem viver esse momento tão bacana, tão produtivo da minha vida pública, servindo ao Brasil, servindo ao Amazonas, participando agora de um importante evento internacional, devolvendo uma voz do Amazonas que é ouvida pelo Brasil. Isso é muito significativo para mim, e eu tenho certeza que a força do meu trabalho, a força dos resultados, da quantidade de projetos de lei que eu aprovei, a força da quantidade de medidas contra a Zona Franca que eu consegui reprimir, que eu consegui segurar, reprevar dentro da Câmara dos Deputados, o número de medidas que nós conseguimos aprovar, de recursos que conseguimos mandar para o Estado do Amazonas, falam muito mais alto que essas disputas políticas menores. Eu acredito muito na política como um instrumento de mudar a vida das pessoas e dedico o melhor de mim. O que me move é o que muda a vida das pessoas. E as intrigas, as baixarias entre os políticos não mudam a vida de ninguém e, portanto, elas não serão objeto das minhas energias e dos meus esforços. Eu tenho muito para trabalhar pelo Brasil e pelo Amazonas, e é isso que eu farei.